Olá, querido amigo, querida amiga, com a graça de Deus. Está no ar o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo. Eu peço licença para adentrar na tua casa, peço licença para adentrar no local onde você está neste momento, para poder transmitir para você, para os seus amigos, para os seus familiares, a quem você irá compartilhar esta palavra. Eu peço licença para poder, então, transmitir a palavra de Deus. De maneira bem especial, o texto bíblico de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Para meditar nesta palavra, invoco a presença de Deus Triuno. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto bíblico, de maneira muito clara, ele diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas pelo fato de, não sendo ele, Jesus, pecador, sofreu o que nós sofremos. No entanto, nós sofremos porque somos pecadores. O autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus se compadeceu das nossas fraquezas, pois em tudo ele foi tentado, mas diferentemente de mim, diferentemente de nós, ele não pecou diante das tentações. Querido amigo, querida amiga, você lembra como Jesus foi tentado? Bem, nós precisamos relembrar como Jesus foi tentado. Nós precisamos relembrar por quais tentações Jesus passou e tentar identificar o quanto nós somos tentados de igual maneira, mas diferente de Jesus, nós infelizmente caímos na tentação, nós infelizmente falhamos, nós infelizmente erramos. E por isso que essa palavra de Hebreus ela é tão importante, afinal, Jesus se compadece de nós, por causa das nossas fraquezas. Por causa das nossas fraquezas, nós caímos, nós cedemos à tentação. O relato da tentação, ele aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ele aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ele aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e ele aparece também no capítulo 4 de Lucas. Então, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelistas, eles relatam sobre a tentação de Jesus. A primeira tentação do diabo, ela colocou em xeque a filiação de Jesus. Tanto que o diabo se aproxima de Jesus e diz assim: se és filho de Deus. No entanto, se nós formos olhar para o contexto bíblico, lá de Mateus, nós vamos ver que, anteriormente ao episódio da tentação, Jesus passou pelo batismo. E veio uma voz que disse, a voz é do Pai, a voz é de Deus, este é o meu filho querido. E agora vem o diabo e diz, se és filho de Deus. Querido amigo, querida amiga, pergunto para você, você é filho de Deus? Jesus e muitas outras testemunhas por ocasião do batismo ouviram aquela voz que veio da nuvem, a voz do Pai. Tu és o meu filho querido. Agora, aparece o diabo diante do sofrimento de Jesus, afinal ele estava no deserto, ele estava em jejum, ou seja, estava com fome, possivelmente debilitado também por causa da fome. Aí me vem o diabo e questiona, vem cá, se és filho de Deus. Ele está falando se és filho de Deus. Querido amigo, querida amiga, quantas vezes, em momentos difíceis da nossa vida,
nós também somos tentados sobre a nossa filiação ao Pai. Muitos por aí, até que usam a palavra de Deus, fazendo uso desta palavra de Deus, eles até dizem que um filho de Deus não pode passar por privações. Tem muitas pessoas que afirmam, não, um filho de Deus, ele não pode passar por sofrimentos, ele não pode passar por privações. Assim, muitos afirmam que a filiação ao Pai está condicionada a uma vida de vitórias, de bênçãos materiais e uma vida de glórias humanas. Pois bem, querido amigo, querida amiga, se o fato de ser filho de Deus está condicionado a vitórias, a glórias humanas e conquistas, eu pergunto, o que dizer dos marginalizados? O que dizer dos marginalizados? Talvez seja melhor dizer que não são filhos de Deus e assim, nós mesmos, pecadores, cometermos um outro grave pecado, o do abandono ao nosso próximo. Porque dizer que os marginalizados estão assim por falta de fé, porque não são filhos de Deus, é tentar esconder um outro grave pecado que cometemos. O pecado do abandono ao nosso próximo necessitado. O diabo disse para Jesus, se és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A sugestão foi que Jesus satisfizesse o seu apetite carnal. Se o nosso apetite carnal está satisfeito, bem, aí nós estamos bem. E assim, com o apetite carnal satisfeitos, muitas vezes nós até nos consideramos filhos e filhas de Deus. Nós estamos vivendo como se um filho de Deus usufruísse apenas da glória. E assim nos esquecemos que o Filho de Deus, Jesus, foi tentado. Mas ele foi tentado para se afastar da cruz, para não ir na cruz, porque o diabo sabe que na cruz estava a sua derrota. Jesus não pecou, diz o texto. O autor da carta aos Hebreus, o Espírito Santo, por pena deste autor, escreveu, Jesus não pecou, ele venceu a tentação. E a vitória de Jesus é a minha vitória. E a fé nessa vitória é que me faz filho de Deus. Um filho que caminha no caminho da cruz. Sim, ainda hoje, querido amigo, querida amiga, a tentação do diabo, ela tem por objetivo tão somente nos afastar da cruz de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado. Querido amigo, querida amiga, a outra tentação que o diabo lançou sobre Jesus foi a de obter poder meramente humano, usando meios ilícitos. A proposta do diabo foi, olha, tudo te darei, se prostrado me adorares. Querido amigo, querida amiga, o diabo é ardiloso. Afinal, parece muito pouco adorá-lo e receber em troca tudo o que eu quiser. Uma proposta atraente, na qual muitos, infelizmente, estão caindo. Muitas pessoas estão oferecendo a sua alma para o diabo, pois é sedutor. É sedutor ter o que queremos. E parece ser tão simples, né? Só adorá-lo. O apóstolo Pedro faz um alerta. E ele nos lembra. O diabo é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quantas pessoas, querido amigo, querida amiga, quantas pessoas, elas estão sendo devoradas pelos ataques do diabo. Se a pessoa, por estar passando por momentos difíceis na vida, cai na tentação de achar que não é filho e filha de Deus, e por estar enfrentando privações, bem, ela rapidamente vai aderir a essa tentação de adorar o diabo. Afinal, ele parece ser tão bonzinho, ele não é tão mal como
como a igreja muitas vezes diz, como a igreja muitas vezes pinta. Olha só, ele está me oferecendo tantas coisas em troca de simplesmente eu adorá-lo. Lembre-se, essa adoração custará o que custou caro para o Filho de Deus, a vida eterna. O autor da carta aos Hebreus, ele escreveu: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O diabo é ardiloso, o diabo é perspicaz. Ele não se frustra quando ele é vencido numa tentação. Ele se volta com outro ataque. Afinal, o seu objetivo é tirar qualquer pessoa do caminho da cruz. É afastar, e era afastar, o Filho de Deus, a pessoa de Jesus da cruz. Os seus ataques não conseguiram tirar Jesus da cruz, meio pelo qual eu, pecador, fui comprado por Deus. Mas ele tenta de todas as maneiras tirar as pessoas da fé em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Querido amigo, querida amiga, você já observou que em nossos dias atuais são tidos como enviados de Deus aqueles que, entre aspas, supostamente realizam milagres? O diabo, ele disse: atira-te daqui abaixo, os anjos vão te sustentar, você será aplaudido, reconhecido como o enviado de Deus. Eu sempre digo para as pessoas: eu creio em milagres. No entanto, não são os milagres que mostram se alguém é ou não é enviado por Deus. Milagres não operam a fé. Na verdade, é bem o contrário. A falta de milagres, a falta de transformação de pedras em pães é que tem feito muitas pessoas se afastarem de Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, quem tudo foi tentado, mas sem pecado. O nosso conforto, querido amigo, o meu conforto, o teu conforto está em saber que alguém, e não qualquer um, mas que aquele que venceu o tentador, o nosso Salvador, ele se compadece das nossas fraquezas. Afinal, por sermos pecadores, vacilamos. E é certo que, vez ou outra, cedemos à tentação e ao tentador. Por isso, louvemos ao nosso Deus, que nos dá certeza de que Jesus foi tentado, mas sem pecado. E por estarmos nele, nós somos seus filhos e herdeiros da salvação. Maravilhosa mensagem essa. Maravilhosa mensagem. Amanhã eu vou seguir o tema da tentação. Amanhã eu quero ler qual é a grande lição que Jesus nos dá diante desse episódio da tentação. E você, tenho certeza, vai se surpreender com a lição de Jesus, que é tão atual para todos nós nos dias de hoje. Querido amigo, querida amiga, agora eu vou orar, falar com o nosso Deus em oração. Nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar pelos enlutados, orar também por aquelas pessoas que irão passar por uma cirurgia ou já passaram por uma cirurgia e estão se recuperando. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças te dou pelo teu amor, pela tua misericórdia. Graças te dou porque tu és o nosso Deus. Graças te dou, bondoso Deus, porque o teu Filho se compadece de mim nas minhas fraquezas. E como sou fraco, a cada novo dia sou tentado e
te confesso, Senhor, que muitas vezes tenho cedido à tentação e caído na mesma. Te louvo pelo perdão que tu me oferece e me dá. Te ofereço por se compadecer de mim nas minhas fraquezas. Bondoso e amado Pai. Te louvo pelas pessoas que tu estás abençoando em sua recuperação de uma cirurgia, em sua recuperação de um tratamento de saúde, em sua recuperação de uma depressão. Bondoso e amado Pai, te louvo pelas ricas bênçãos. Também, bondoso Deus, agarrado no teu amor, agarrado na tua misericórdia, te peço por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando uma dificuldade. Ajuda, bondoso e amado Pai, e não nos permita cairmos na tentação, a sermos mais fortes diante do ataque do nosso inimigo. Bondoso e amado Pai, cuida dos enlutados, abençoa todos os seus filhos e filhas, e ajuda-nos a caminhar, olhando sempre para a cruz do teu Filho, e não nos permita nos afastar dos teus caminhos. Em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado. Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã com o programa Cristo Conectado, o programa em Cristo. Eu agradeço muitíssimo a sua audiência, agradeço e me sinto muito honrado com a tua companhia. E peço para você, compartilhe este vídeo. Eu tenho certeza que esta palavra é muito importante, muito necessária para muitas pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Cristo. Até amanhã. Tchau, tchau.